Saudações, comunidade de Cuiabá e quem mais nos acompanha. Hoje nós acordamos aqui na comunidade de Cuiabá com uma notícia muito triste, desoladora, da perda do nosso querido Gibson Araújo Mancilla. Ele foi presidente dessa comunidade até o final do ano passado. Ele era uma liderança ativa aqui nessa comunidade e não podemos realizar esse culto aqui hoje sem fazer menção à nossa dor, à nossa tristeza diante da realidade da sua morte. Ele faleceu devido a um acidente de trânsito na estrada 163, sentido Lucas do Rio Verde. Ontem à noite, dia 19 de março de 2021, por volta das 20 horas e 30 minutos. Deixamos registrado aqui a nossa tristeza como comunidade e na sequência eu vou colocar então o culto desse final de semana, assim como eu já havia gravado anteriormente, então por isso quero fazer esse esclarecimento antes. E no final nós também faremos uma oração em favor da família e também em favor de todos os outros que foram também citados por vocês. Que Deus nos acompanhe e nos guarde. Amém. Bom culto a todos. Olá, quero acolher a cada uma de vocês com as palavras de Marcos no capítulo 10, versículo 45, onde Jesus Cristo diz: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente." O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Essa palavra de Jesus vem nos acolher para esse culto. São palavras que querem despertar a nossa fé, pois muito mais do que uma série de regras e leis para seguir, Jesus tem uma mensagem de graça e de salvação. Tudo que Jesus fez quer significar uma declaração de amor de Deus para você e para mim. Como é que nós respondemos a essa declaração de amor? Sinceramente, tudo aqui indica que o que Deus quer é ser correspondido. Ele quer que você o ame. Vamos nos declarar de volta para Deus. Dizer que nós somos gratos a Ele por tudo o que nos fez, por tudo o que sofreu em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. E que apesar de tudo o que nós estamos passando nesse momento em nossas vidas, uma coisa nunca irá mudar: a nossa fé no nosso Salvador Jesus Cristo, que escolheu servir e morrer em nosso lugar para nos livrar de todo o pecado. Bem-vindos, bem-vindas, vamos celebrar culto a Deus, vamos orar em voz alta, vamos pedir, implorar a Deus com lágrimas nos olhos, mas não vamos nunca nos esquecer de agradecer. Que assim seja. Amém. Princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte para novo viver. Louvores e glória a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz, e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte para novo viver. Louvores e glória a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. Nós celebramos
esse momento em nome e na presença do Trino Deus, nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso auxílio, o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E é a Ele que nós nos dirigimos em oração quando pedimos perdão pelos nossos pecados. Convido a você agora a acompanhar e orar junto com o nosso candidato ao ministério missionário, o Abraão. Ele irá se apresentar brevemente e também irá conduzir esse momento de oração conosco. Olá, eu sou Abraão Cruz, ministro candidato ao ministério missionário pela SLB. Sou natural do Ceará, casado com a Daniele, e vou fazer o período complementar com vocês até o final deste ano. E espero, com vocês, aprender e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, convido então a orarmos, confessando os nossos pecados. Querido Deus, Pai de Jesus Cristo, reconhecemos que tudo que teu Filho sofreu até aquela cruz foi por nossa causa, foi por causa do nosso pecado, dos nossos erros e da nossa desobediência. Por isso, viemos a Ti pedir perdão, Senhor, pois mesmo não merecendo, sabemos que Tu nos deste Teu Filho por nós, e isso nos deu a chance de sermos perdoados. Primeiro, queremos dizer, estamos arrependidos. Não deveríamos ter Te desobedecido. Não deveríamos alimentar pensamentos ruins dentro de nós. Não deveríamos ter ofendido o nosso próximo como ofendemos. Não deveríamos ter ficado calados quando tivemos a chance de Te defender. Não deveríamos ter deixado de ajudar as pessoas quando tivemos a chance. Por tudo isso e muito mais, perdão, Senhor. Ouve a nossa oração neste momento e socorre-nos sempre que estivermos em dúvida quanto ao tamanho do Teu amor por nós. Oramos por Jesus, Teu Filho, o sumo sacerdote. Amém. O amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, conforme João capítulo 1, verso 17. Em amor e em verdade, ou seja, por meio de Jesus Cristo, quando há verdadeiro arrependimento, somos perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo mundo. Tem piedade, Senhor. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão o teu poder, sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, que eleis Oremos. Deus bondoso e misericordioso, Tu falaste em tempos antigos através de sacerdotes e profetas. O Teu Filho Jesus Cristo veio a este mundo para ser o nosso sumo sacerdote. Ele proclamou um novo tempo com palavras e gestos de amor
e solidariedade. Dá que a Tua palavra desperte em nossos corações a obediência ao Teu projeto de vida. Que em momentos de sofrimento, a Tua palavra seja como um anjo que nos conforta. Por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura, João, capítulo 12, versículo 20 a 33. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará a todos os que me servem. Jesus continuou: Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: Eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: Não foi por minha causa que veio esta voz,
mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. O texto base para o dia de hoje se encontra no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 5, o qual eu passo a ler. Assim também, Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser o grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. Depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Até aqui. A graça e a paz daquele que era, que é e que há de vir esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, quem de nós nunca esteve diante de uma escolha difícil? Decisões difíceis vêm acompanhadas de previsão das consequências que nós teremos que encarar após a tomada de decisão. Se a gente toma uma decisão, certamente terá consequências. E é sempre bom lembrar que, quando estamos diante dessas decisões, sempre haverá o caminho mais fácil e um outro caminho mais difícil para seguir. E não é novidade para ninguém que, geralmente, o caminho mais difícil é o que traz melhores resultados. Até dá para melhorar das dores, mas é preciso passar por uma cirurgia ou fazer um longo tratamento. Até dá para ganhar mais dinheiro, mas precisa estudar, investir ou trabalhar mais. Até dá para ter um dinheiro a mais, mas é preciso pagar juros ao banco num empréstimo ou então economizar durante um tempo. Até dá para oferecer um futuro melhor para os filhos, mas talvez isso signifique ficar longe deles por um tempo. Até dá para mudar de cidade, mas precisa estar disposta a enfrentar o desconhecido. Até dá para dizer o que pensa, mas precisa também aceitar a reação das pessoas com relação ao que você disse. Até dá para comprar, mas tem que conseguir pagar. Até dá para vender, mas tem que saber que depois não terá mais. Dá para fazer exercícios e emagrecer, mas tem que abrir mão de alguma coisa que você faria durante aquele tempo. Comer, por exemplo. Até podemos confessar, mas temos que estar dispostos a enfrentar as consequências dos nossos erros. Até posso pedir perdão, mas tenho que estar arrependido de fato e também saber que a outra pessoa pode não estar preparada para perdoar. Posso perdoar, mas preciso saber que não será a última vez. Decisões difíceis, porém necessárias no transcorrer das nossas vidas. Chegamos àquele momento do período da Quaresma em que Jesus está dando uma espiadinha ali naquele caminho mais fácil. Vocês lembram de Jesus lá no Getsêmani, quando ele ora para Deus dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Como quem diz: se possível, Pai, me livra da morte. Esse era Jesus humano, expressando a sua dor, a sua aflição, o seu medo. Nós todos passamos esses momentos em nossas vidas, especialmente em tempos difíceis como o que nós estamos vivendo agora,
nesse tempo de pandemia. Oramos insistentemente a Deus: Pai, afasta de nós esse cálice de sofrimento. Não aguentamos mais. Está ficando insuportável. Mas há caminhos mais fáceis. Nós podemos escolher um caminho mais fácil. Podemos ignorar, que tal? Que tal negar a realidade dos fatos? Que tal seguir a vida como antes? E de preferência, nem tocar no assunto. Talvez nem atinja a gente. Seria essa a atitude equivalente à de Jesus, quando ele lá no Getsêmani complementa aquela sua oração: Pai, livra-me desse cálice de sofrimento. E na sequência ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Quer dizer que a nossa resposta diante das situações difíceis da vida deveria se resumir a um seja o que Deus quiser? A decisão de passar pela morte na cruz também foi a de Jesus. Não se trata apenas de uma manipulação. Deus não manipulou Jesus para que ele passasse por isso. Se assim fosse, então Jesus sequer teria feito tal oração. Ele decidiu se entregar inteiramente à vontade de Deus. Porém, havia um objetivo a ser alcançado, o maior de todos os objetivos. O coração humano precisava ser alcançado pelo Criador. A humanidade estava perdida e dominada pela maldade, pelo desprezo ao verdadeiro e amoroso Deus que a criou. Era preciso. Jesus disse: é preciso, é necessário. O grande sumo sacerdote. O grande sumo sacerdote, que é falado no texto, no templo de Jerusalém, era o único que poderia adentrar no espaço chamado de Santo dos Santos, um espaço sagrado, uma sala de sacrifícios no templo, que, segundo a tradição judaica, continha a Arca da Aliança, com os 10 mandamentos, com a lei de Moisés. A presença da Arca da Aliança ali significava a presença do próprio Deus, que somente poderia ser experimentada pelo sumo sacerdote, que oferecia um sacrifício em favor do povo. O povo, por sua vez, recebia acesso à expiação dos seus pecados, ou seja, o perdão dos pecados, depois de oferecer então seus próprios sacrifícios. Quando Jesus recebe o título de sumo sacerdote, ele oferece a si mesmo como o grande e último sacrifício. As cortinas que separavam esse local no templo se rasgam de cima a baixo. Com isso, o povo tem acesso ao perdão dos pecados sem intermediários, pois Jesus torna-se o sacrifício último. No mundo dos mortos, ele resgata aqueles que morreram antes dele. E ao ressuscitar, ele também inclui a humanidade na promessa de Deus, na restauração da vida original para a eternidade com Deus. Eu acredito que isso seja suficiente para nos convencer de que era preciso, era muito necessário. Eu chamo a atenção de vocês para a palavra inicial do nosso texto. Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser o grande sacerdote. Não. Por quê? Bem, Jesus pede em voz alta e com lágrimas para que Deus o livrasse da morte, diz lá no versículo 7. A vontade que se cumpre, porém, é a vontade do Pai. Foi Deus quem deu essa honra a ele. Vejam lá no versículo 5. A escolha de Jesus apenas foi permitir que a vontade de Deus se cumprisse através dele. E apesar de todo o sofrimento e todo o horror que segue, o plano de Deus era muito maior e majestoso. Porém, não se trata apenas de um seja o que Deus quiser. Jesus não fez isso. Trata-se de uma tomada de decisão. Uma escolha a favor de Deus e em favor da humanidade,
Permita-me ler aqui um breve destaque do texto do Proclamar Libertação, escrito pelo Marcelo Jung, como meditação sobre esse texto bíblico. Ele diz assim lá, vivemos tempos em que se quer e se busca um Jesus que se identifique conosco, que entenda, ame e acolha todas as pessoas, que seja favorável às causas, que incluía todas as pessoas no seu reino, que manifeste pura misericórdia e compaixão em todas as situações, mas se rejeita o identificar-se com Jesus. O Jesus que aponta para a vontade de Deus e contraria estilos de vida, condena ideologias, não concorda com projetos e causas humanas. As pessoas querem um Jesus que as escolha, mas não um Jesus que, acolhendo, também mostra o que está fora dos seus planos e convida a negar a si mesmo, convida ao arrependimento e à mudança em conformidade com a vontade de Deus. Nós insistimos em adaptar a vontade de Deus à nossa vontade, aos nossos desejos, aos nossos anseios, os nossos sonhos, as nossas opiniões. Isso não chega nem perto do que Jesus fez. Ele se entregou e era preciso. Pergunte-se se na sua vida prevalece de fato a vontade de Deus revelada a nós em Jesus Cristo. E eu insisto para que leiam o Sermão do Monte. Se encontra lá nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Se quiserem uma pregação sobre alguns aspectos do Sermão do Monte, veja o culto do DMO que nós preparamos aqui. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. No Sermão do Monte está um breve resumo da vontade de Deus para as nossas vidas. E aí, depois de ler, pergunte se você está colocando a sua vida sob os planos de Deus, sob a vontade de Deus. Então, quando estiver novamente diante de uma decisão difícil, lembre-se de deixar a vontade de Deus prevalecer e mesmo que haja grandes consequências, esteja certo de que o objetivo de Deus em sua vida é sempre grandioso. Porque você e eu somos especiais para Deus. E que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Olá, prezados membros da Paróquia de Cuiabá. Temos os seguintes avisos. A oferta deste culto destina-se ao programa de acompanhamento a ministras e ministros.
é muito importante para a continuidade dos trabalhos da nossa igreja. Segue um vídeo motivador. Há 1 ano nos deparamos com a chegada da pandemia. Ela nos surpreendeu, assustou e fez com que a nossa atuação ministerial precisasse ser reinventada. Nosso cotidiano mudou, a realidade se transformou, nós e a comunidade tivemos que nos adaptar. O Ministério com ordenação na ESLB se desdobra em 4 ministérios específicos: catequético, diaconal, missionário e pastoral. O programa de acompanhamento a ministras e ministros oferece seminários nacionais que têm o objetivo de cuidar, fortalecer e qualificar o ministério. A sua oferta possibilita e fortalece nosso chamado à missão de Deus. Gratidão. Acompanhe agora o passo a passo de como doar. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta. Preencha seus dados corretamente e clique em ofertar. Você será redirecionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. Preencha seus dados corretamente. Escolha o método de pagamento. Preencha seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou. Oferte para o programa de acompanhamento a ministras e ministros. As atividades presenciais continuam suspensas e entendemos que, como igreja, se faz necessário a solidariedade em conjunto, para que as pessoas, de um modo geral, se conscientizem da importância das medidas exigidas, que são distanciamento, uso de máscaras, lavar as mãos, etc. Por isso, seguem os cultos virtuais e contamos a sua compreensão. Na próxima quarta-feira, dia 24 de março, terá a reunião da OASE virtual, às 14h30. Ensino confirmatório, no próximo sábado, dia 27 de março, às 8h30. Está conosco o candidato ao Ministério Missionário, Abraão Cruz. Ele e a esposa Daniele estão morando na casa da comunidade no Jardim Vitória. Ele fará conosco um período prático complementar antes de realizar os últimos testes para se tornar ministro da ESLB. Então, nossas boas-vindas ao Abraão e a Daniele. Também queremos incentivar novamente a continuarmos com nossas contribuições e ofertas através de transferência bancária ou indo até a Secretaria da Comunidade. Continuamos também com a distribuição das cestas básicas para as famílias carentes no Jardim Vitória. Faça sua contribuição e a doação nesta conta que aparece aqui. Agradecemos a sua oferta. Desejamos, assim, a todos uma abençoada semana e até o próximo domingo. Chegamos ao momento final do nosso culto em que queremos também lembrar dos motivos de oração que vocês trouxeram ou que vocês têm aí na casa de vocês, no lugar onde vocês estão nesse momento, acompanhando esse culto, assim também participando. Vamos lembrar aqui dos motivos que nos foram trazidos durante a semana. Eu quero citar então alguns nomes e algumas situações. O Luiz Carlos Borsato, de Curitiba, cunhado do Sérgio e da Svitlane, está na UTI com Covid. Graças a Deus, ele está evoluindo e apresentando pequenas melhoras, mas também o colocamos aos cuidados de Deus como comunidade. Nós queremos unir as nossas orações aqui com toda a família. A família também estende essa oração a todas as pessoas no mundo que estão sofrendo com essa doença. Oramos pela Maria Amélia, que testou positivo e ainda está lidando com alguns sintomas deixados pela Covid. Ela já está melhor e agradece a Deus pela proteção, e nós continuamos unidos com a família, especialmente o Dr. Nilo e a Dona Maria Amélia, pedindo a Deus por sabedoria e proteção sempre. A Dona Leda e o Teobaldo, o pastor Teobaldo, pedem oração pelo sobrinho Diego, que mora em Canoas e está na UTI também. A Leda aproveita para lembrar da Dona Maria Flauzino.
ela é moradora do Jardim Vitória, uma das famílias para quem nós entregamos cesta básica lá, a Dona Maria, idosa, ela continua internada com Covid, em situação crítica, apresentou algumas melhoras nos últimos dias, mas ainda está sob risco. A Raquel Pedrotti lembra de 3 pessoas próximas dela, de uma mesma família, que estão com Covid, o Odilson, o Odão e o Gabriel Borges da Silva. Que Deus os acompanhe e conceda cura. A Lídia, que leu o Evangelho para nós nesse culto hoje, ela pede oração pela irmã Terezinha Teixeira, que está internada desde segunda-feira no Rio Grande do Sul com Covid, e também uma filha de uma amiga dela chamada Maimi Nepomuceno, que também está internada com Covid. A Lídia, a Dona Dulce e o marido também tiveram Covid e se recuperaram em casa, ainda estão com alguns poucos sintomas, mas já conseguiram vencer, graças a Deus por isso. Dona Celcina pede para lembrar do seu irmão Osvino em tratamento de câncer e também pelo senhor Nilvo, o irmão do Otto, que esteve adoentado nesses dias e tem tido dificuldade de conseguir ser atendido no hospital. A Jaqueline Mazurana pede oração pela família, a família dela que está enlutada pela perda de uma sobrinha, a Kelly Mazurana, para a Covid. Que Deus console e fortaleça a família nesse tempo de dor e de saudade. Também incluímos a família Weber, de Bom Jardim, que teve que se despedir repentinamente da Ana Paula, de 27 anos, que sofreu um acidente de moto no último sábado. Tempo de dor, tempo de luto e de saudade, que Deus tenha misericórdia. Também a família Gabi, que teve que se despedir do seu Bruno Gabi. Se vocês se lembram, foi pedido doação de sangue para ele num período aqui na nossa comunidade, mas ele não resistiu à leucemia e acabou falecendo essa semana. Então que Deus conforte a família. Também do nosso querido pastor Deolindo, capelão aqui de Cuiabá, membro aqui nesta comunidade. Ele teve que se despedir do seu pai recentemente devido a um câncer muito agressivo. Nós colocamos também toda a família Feltz aos cuidados de Deus, clamando por consolo. Lembrar do nosso querido Gibson em nossas orações, para que Deus o tenha e também console e conforte todos os familiares e essa comunidade, que hoje está triste, está chocada com a perda desse nosso querido irmão, Gibson Araújo Mancila. Que Deus o tenha e a todos nós. Entre sofrimento e alegria, também queremos parabenizar os aniversariantes desse mês de março. Nós não tivemos culto presencial, então queremos citar aqui alguns que eu tenho na lista ou que me foram relatados. Se tiver mais gente, por favor, me mandem, tá? Para a gente lembrar aqui, né? No dia 3, as gêmeas Isabela e Valentina. No dia 5, a Dona Lorte. Aliás, Dona Lorte e o seu Flávio também testaram positivo para a Covid essa semana. Que Deus lhes conceda pronta recuperação, que seja um belo presente também de aniversário, né, Dona Lorte, para esse mês de março. Dia 11, o seu Nelson Benck, parabéns. Dia 15, o Iago Pedrotti Mancila. O dia 20, a Silvana Ribas. E no dia 27, será o aniversário do pastor Deolindo Feltz. Aos aniversariantes, que Deus os abençoe ricamente, com muitos e muitos anos de vida, saúde, né? E acima de tudo, que a fé os acompanhe nos momentos mais difíceis também da vida de vocês. Convido a nós termos um momento de oração final então. Oremos juntos. Querido Deus, Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, nesse tempo da Quaresma, em que nos lembramos das situações que Jesus teve de enfrentar em nosso lugar, de tudo o que Ele teve que sofrer para nos conceder salvação, nós queremos agradecer. Obrigado pela aliança que fizeste conosco, selada pelo sangue de Jesus, que escreve em nossos corações tudo de bom que Tu tens e que desejas para todos e todas nós. Reafirmamos aqui a nossa fé de que um dia estaremos juntos no Teu reino e assim poderemos desfrutar da Tua presença gloriosa,
a mesma que nos foi revelada em Jesus Cristo, teu Filho. Oramos hoje pelos sofrimentos que temos que enfrentar, os quais reconhecemos ser pequenos diante do que tu tiveste que passar por nós. Mas lembramos que tu és um Deus piedoso e misericordioso. Por isso, entregamos nas tuas mãos todas as situações que são trazidas a ti por esta comunidade aqui em Cuiabá, ou que estão em nossas mentes agora enquanto nós oramos. Recebe nosso agradecimento, recebe nossa oração também, quando oramos em conjunto a oração de teu Filho Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção que vem do Trino Deus para a vida de cada uma de vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam, pois, em paz e sirvam ao Senhor com alegria. Demos graças a Deus. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima celebração. Acompanhem aqui no canal, procurem acompanhar nossa celebração virtual, façam contato conosco, meu telefone vai aparecer aqui embaixo, quem quiser fazer contato comigo, fique à vontade. Não se esqueçam, gente, de se cuidar, cada um fazendo a sua parte, vai passar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos